Que bom que estamos todos aqui, né? Vamos iniciar a nossa reunião da noite fazendo leitura do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. A gente vai ler hoje o item número 5. Consegues ir? Vinde a mim. Jesus está em Mateus capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grandes resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos construídos por pessoas e coisas situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos sentimentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhes buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já conseguistes ir? Marquinhos, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Estão vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos levar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, aos amigos espirituais que tanto nos auxiliam, pedindo a eles o amparo para todos nós, para todas as nossas famílias, para todos aqueles que passam por suas dificuldades, onde quer que estejam. Pedimos pelos nossos irmãos já desencarnados, que possam, junto conosco, nos aproximarmos um pouquinho mais do Mestre Jesus, através dos seus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Em teu nome, te agradecemos e pedimos pela nossa expositora da noite para que possa receber o amparo da espiritualidade maior. Te agradecemos e damos por iniciados os trabalhos, dando muito graças a Deus. Assim seja. Essa noite nós estamos recebendo Cristina Mello, trabalhadora do grupo de Estudos Espírita Garcia. Ela está trazendo o tema para nós, a missão da maternidade. Pode falar. Boa noite a todos. É sempre uma alegria vir aqui. Eu acho tão aconchegante essa casa. Todas as casas são, mas ser menor, né? Esse jardim tão maravilhoso, né? A gente se sente tão bem, parece que eu estou em casa, né? E eu acho que é assim que a gente deve se sentir numa casa espírita, né? Em casa. Porque aqui, na casa espírita, através dos trabalhadores, da equipe espiritual,
espiritual é a representação do Cristo, nos dizendo justamente, né, nos abraçando, nos dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. E às vezes a gente chega assim na casa espírita, né, aflito, cheio de dúvidas, de problemas. E o que a gente recebe, né? O consolo, através de um trabalhador que tem aquela palavra certa, que acalma o coração da gente, né? É um trabalhador de Jesus, que se coloca, né, imperfeito ainda que somos, mas no trabalho, para que possa amenizar as dores do mundo. Então, na verdade, todos nós somos trabalhadores do Cristo. E isso a gente pode exercer em qualquer lugar, né? Na nossa casa, na rua, no ônibus, no ponto do ônibus, né? Sempre a gente pode ser um excelente trabalhador de Jesus. E quando a gente se coloca à disposição, né, como diz, o trabalho aparece, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a missão da maternidade. Mês passado, no mês de maio, ainda este mês, né, a gente comemora o Dia das Mães, né? É importante ter esse dia comemorativo, né? A gente promove às vezes um encontro, né, mais fraterno, já que nos dias, né, são tão corridos, a gente não tem tempo para reunir a família. Mas na verdade, essa missão da mãe é todo dia. E nós vamos, né, ao longo da nossa conversa, entender que todos nós já vivenciamos essa experiência ou ainda vivenciaremos, né? Nós temos alguns rapazes aqui, né? E a gente não descarta essa possibilidade, assim como no livro dos Espíritos, na questão 201, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? A resposta dos Espíritos: sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí novamente ele pergunta: quando errante, quer dizer, quando no mundo espiritual, quem prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta: isto pouco lhe importa, vai depender das provas porque haja de passar. E isso traz para a gente uma reflexão muito importante. Por quê? Se a gente tivesse realmente essa consciência de que nós, ora estamos no corpo feminino, ora no corpo masculino, a gente agiria de uma forma muito diferente. E a humanidade já teria avançado mais. Porque hoje a gente vive um conflito enorme, né? Por quê? Ainda existe um preconceito muito grande, né, contra as mulheres, e assim, essa força, né, bruta, que às vezes é exercida, esquecendo que nós estamos homens, estamos mulheres, não somos. Então nós, às vezes, teremos que experimentar situações difíceis pelas escolhas que fazemos hoje. Então, quando ele fala da prova, né, que nós vamos ter que usar aquele corpo, que vai ser importante para a gente exercer aquela prova naquela encarnação. E muitos de nós teremos a prova da maternidade, a missão da maternidade, que é algo maravilhoso, né? E Jesus, sempre, né? E Deus, nosso Pai, o que eles vão nos proporcionar? Aquilo que nós teremos condições de assumir. Não é assim? A nossa programação reencarnatória, ela acontece no mundo espiritual. É lá que nós vamos programar o que nós teremos que executar aqui. E muitas das vezes, né, a gente nem imagina que até aqueles filhos que vêm, né, que nós vamos acolher nos nossos braços, também já estão na nossa programação. Que bênção o esquecimento, né? Porque assim a gente não vai criar, né, aquela dúvida, né? E aquele receio
Quando a gente olha para um bebezinho que acaba de nascer, o que a gente vê ali naquele bebezinho? O que a gente vê no bebê? Todo mundo vê que é inocente, né? Que a brutalidade, A pureza, né? A fragilidade. Imagine se nós olhássemos, né? Identificássemos ali um algoz. Olha a sabedoria, a perfeição do Pai, né? Que vem nos ensinar que nós temos todas as ferramentas para amar aquele que acabou de nascer. Porque nós desconhecemos o passado dele. Né? E é Jesus, num livro, Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, que Jesus, num capítulo que chama Jesus é Maternidade, ele vai trazer uma lição muito bonita para a gente. Conta, Amélia Rodrigues, que Jesus estava ali naquele dia atendendo aquelas pessoas que chegavam em números. Umas já o conheciam e sabiam, né, do trabalho do Cristo, do amor de Jesus em acolher, em amparar, em curar. E o que acontecia? Traziam muitos outros que também precisavam de serem curados. Nós também faremos isso. Não é assim que a gente faz também quando a gente encontra Jesus, né? Em qualquer segmento religioso, quando a gente vê que aquilo é bom para a gente também quer para o outro. Muitas vezes a gente fala, você vê, ouve uma palestra, vai acalmar seu coração. Né? A gente é assim. E Jesus passou aquele dia, né, atendendo inúmeras criaturas. Já estava chegando a noite, quando Jesus se afasta da multidão, que já estava se dispersando, e Jesus se recolheu por alguns instantes num lugar mais calmo para refletir. Era o hábito do Cristo, né? Ele sempre buscava um lugar mais quieto para ele poder fazer as reflexões. Só quando ele estava lá quietinho, surge uma mulher que o aborda e começa a perguntar algumas coisas para ele. E ela faz o seguinte, ela pergunta assim, ela diz para ele o seguinte: tenho sede de amor e me encontro corroída pelos vermes da animalidade. Eu procuro a paz, mas há muitos anos fui dilapidada nos meus sentimentos. Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? E aí, Jesus, com o seu amor infinito, vai conversar com aquela jovem, conversa conosco, né? Porque todas as mensagens do Cristo são para nós. Ele vai dizer para elas, que ela conta para ele, né? Que ela teve uma gravidez indesejada e dessa gravidez, né? Ela encontrou muitas dificuldades. E ele diz a ela o seguinte: a mulher é sempre mãe. A relva que cresce sobre os escombros oculta as suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Vocês já viram? Quando cresce uma relva ou uma trepadeira, uma casa que às vezes está destruída, e a gente olha e consegue ver a beleza ali. Às vezes, numa rachadura, nasce uma flor. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne, com oportunidade de espalhar a claridade pelo caminho. Então, a gente, né, vê que Jesus vai falar qualquer um.
enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. E olha que lindo. O que ele fala aqui pra gente, o Papa Francisco falou recentemente. Eu acho que ele leu essa obra. Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida à vida. Olha que lindo. E aí ele fala para ela, esquece as circunstâncias da chegada do querubim, que te bate à porta do sentimento. Levanta-te com ele, avançando no campo infinito. Por quê? Ela achava, né, que aquilo dali não era correto, que, na verdade, aquela gravidez tinha gerado um sofrimento muito grande para ela e tinha destruído a vida dela. E Jesus vai dizer para ela que não, que um filho sempre é uma bênção divina, nos proporcionando, né, quando ele diz aqui no finalzinho, nos proporcionando um avanço rumo ao infinito. O que ele vai dizer para a gente? Que a missão da maternidade é um compromisso assumido com Deus. Porque todas as vezes que nós recebemos um filho no nosso ventre, na verdade, nós estamos recebendo um filho de Deus. E nós somos apenas o quê? Os cuidadores, né? E quando a gente recebe algo que nos é delegado para a gente cuidar, como que a gente tem que cuidar? Muito bem. Muito bem, não é assim? Por quê? Um dia ele vai voltar para o pai, né? E ele vai levar aquilo de bom ou de ruim que ele recebeu. Não é assim o nosso retorno à pátria espiritual? Né? Então é uma missão, a maternidade. E aí a gente tem que entender o que é a missão. Missão é um compromisso, é um encargo. Na verdade, a missão é uma obrigação, é um dever que nós temos que executar. São inúmeras as nossas missões aqui na Terra, né? Cada um de nós está exercendo uma missão. É um compromisso assumido no mundo espiritual. E o Kardec não ficou desatento a isso. E ele perguntou aos espíritos, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E a resposta veio da seguinte forma, ele a pede e fica feliz em obtê-la. Então, quer dizer, lá no mundo espiritual, nós nos preparamos e aceitamos receber esse encargo, esse compromisso. Mas quando a gente mergulha aqui na carne, o que acontece? A gente esquece, porque aqui é matéria, né? Aqui nós vamos vivenciar os conflitos, as dores, as dificuldades. E isso é muito claro para a gente, porque os maiores compromissos nossos são aonde, gente? Na família. Não é mais difícil conviver no lar do que fora? O que vocês acham? É fácil? Os relacionamentos familiares? Não. Nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes. E muitas das vezes, esses conflitos, eles foram ocasionados em vidas passadas. Quantas situações ocorrem ali numa família? Às vezes o filho acha que a mãe ama mais o outro, né? E fica com ciúmes. Às vezes o pai tem ciúmes da mãe porque atende mais o filho. Quantos conflitos a gente vivencia nos nossos lares aqui na Terra, não é verdade? Mas olha só que coisa bela. A reencarnação, apesar de todas as dificuldades que nós passamos, é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo. E a gente pensa, a reencarnação é a misericórdia do Pai para conosco. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso voltar lá na Terra para reparar meus débitos do passado.
nós temos de reparar é receber esse presente divino de uma oportunidade de estarmos aqui novamente para que a gente possa parar as arestas daquilo que nós deixamos para trás. E aí, quando eu inicio falando da maternidade, que é uma experiência que nós vamos vivenciar, a gente tem que pensar assim, como eu estou tratando o meu próximo? Como eu estou tratando a minha esposa, o meu filho, né? A minha esposa? Porque os papéis, eles vão se trocar, né? Quantas encarnações nós já vivemos, quantas nós ainda vamos experimentar, ainda na Terra, né? Para a nossa evolução. Mas aí a gente traz nessa noite o exemplo maior para nós de maternidade. Alguém dá uma dica aí do exemplo maior que passou aqui na Terra de maternidade? Maria de Nazaré. Maria de Nazaré. No livro Religião dos Espíritos, tem um capítulo que chama A Mulher ante o Cristo. Lá nós tiramos um trechinho, quando vai dizer que, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestimosa perante Deus. Maria se preparou, esse espírito que veio como uma mulher, Maria de Nazaré, se preparou 2000 anos para exercer essa missão. Quantos anos, às vezes, quantas encarnações nós somos preparados para receber o nosso filho, né? Porque às vezes a gente já teve contato com esse espírito em outra vida, mas a gente vai ter que experimentar ainda outras encarnações até a gente ter condições de acolher aquele espírito. Porque às vezes as situações que nós vivemos foram tão dolorosas, tão delicadas, que Deus, na sua finita misericórdia, espera o tempo que a gente se prepare para um dia a gente ter condições de acolher esse filho. E Maria se preparou 2000 anos para poder acolher Jesus. Estava pronta para essa missão. E ela tinha, sabe quantos anos, gente? Conta-se que entre 14 e 16 anos. Porque, infelizmente, não tem muito sobre Maria nos arquivos, aí nas memórias. Pouco se fala de Maria, de José, então menos, né? Então, Maria já tinha conseguido elevadas virtudes, tornando-se apta a desempenhar na crosta terrestre tão elevada missão, recebendo em seus braços o emissário de Deus, que se fez menino para se transformar no modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Quer dizer, olha o compromisso dela. Assumir um compromisso com Deus de receber aquele Espírito mais perfeito que esteve aqui conosco. Muito sério, né? É muito sério esse compromisso. E Maria, como é que ela recebe, né, esse convite? Porque Maria é uma jovem, não tinha muita vivência da vida na matéria, né? Estava com 14 anos, morava na cidade de Nazaré, e ela recebe a visita do anjo, né? Do Gabriel, que vai saudá-la, dizendo a ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, encontraste graça junto de Deus, eis que conceberás no teu seio
e dará à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Lucas, que vai registrar lá no capítulo 1, do versículo 28 ao 33. Maria, por ser um espírito de grandes conquistas e virtudes, né? E consciente, apesar da pouca idade, consciente da sua missão, ela curva-se humilde diante daquele anjo e diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela apenas se entrega. Ela não questiona em momento algum se ela daria conta daquele compromisso. Simplesmente ela aceita, né? Resignada. Nós, né, na nossa modesta condição ainda de espíritos imperfeitos, né, sabemos que a nossa distância para Maria é enorme, mas como ela é o exemplo maior para nós, é o nosso espelho para a nossa vida, naqueles momentos de dores, naqueles momentos de alegria. Porque cada um de nós vivencia os momentos de dores, nos relacionamentos com os nossos filhos, mas também vivenciamos os momentos de alegria. E quanto dói nosso coração quando a gente vê os nossos filhos sofrerem. Se a gente pudesse, a gente sofria no lugar deles. Não é assim que a gente fala? A gente fala assim: preferia que fosse comigo. Quem tem a experiência da maternidade sabe o que eu falo, né? Em nossa modesta condição de espíritos, ainda imperfeito, nós temos uma dificuldade muito grande para entender a missão de Maria. A gente não consegue ainda, né? Ela não pede maiores explicações, não exige saber quais serão as consequências e nem mesmo o que ela vai ganhar para assumir tal tarefa. Simplesmente aceita o encargo. Ela confia em Deus e se entrega, né? Nós também não recebemos uma missão que nós não daremos conta. Vocês já pensaram nisso, né? Aquele filho que chegou para a gente é exatamente aquele que nós vamos dar conta. E nós temos um compromisso muito grande, e a doutrina traz isso para a gente, da responsabilidade em a gente encaminhar aquele espírito no caminho do bem. Quer dizer, a gente tem que usar todos os recursos que nós temos à nossa disposição para ajudar aquele espírito. Nos primeiros momentos da infância, quanto é importante a educação daquela criança, né? E como a gente falha ainda nessas questões. O quanto é importante a gente saber falar um não para o filho no momento certo, né? Mostrando para ele que aquele não é negativo, e sim por amor, por cuidado, porque assumimos um compromisso com Deus e temos que zelar por aquela criança para que ela siga no caminho do bem, como filho de Deus, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, eles vão nos chamar a atenção, os Espíritos dizendo: ó espíritas, compreendei agora o papel da humanidade, compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Nós estamos aqui para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe darás auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Eles nos chamam a atenção. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus:
Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? É muito sério, né, gente? O nosso compromisso é muito sério. E como viver no mundo, né, com tantos convites para nós e para os nossos filhos e conseguir encaminhar esses filhos no caminho do bem? Como é difícil. É desafiador. É desafiador o papel da maternidade e da paternidade aqui na Terra. Nós, como pais, pretendemos sempre buscar o melhor, o bem-estar, favorecer os nossos filhos com a boa educação, com a boa alimentação, com a boa vestimenta. A gente faz esforços enormes. Poucos são aqueles que não se preocupam. A gente vê, às vezes, a pessoa com pouco, né, recurso, ela, às vezes, deixa de se alimentar, a mãe, o pai, para levar o alimento para o seu filho. A gente vê muito isso, né? A gente, às vezes, dá alguma coisa, a pessoa guarda aquilo com carinho, com zelo, para levar para o seu filho, para alimentá-lo. É natural que a maioria dos pais e mães desejam estar ao lado da sua prole para que possam sentir amparados, encaminhados. Não tem nada mais gostoso e mais reconfortante do que o aconchego, né, da casa. Independente de qual casa seja, se seja uma casa pequena ou uma casa grande. O que o filho espera ao chegar em casa é o aconchego dos pais. Vocês já experimentaram isso? Como que o filho gosta da nossa presença, da gente parar um tempo, sentar, conversar, brincar com eles? Eles gostam mais disso do que qualquer outra coisa que a gente ofereça, né? E é muito bonito a gente ver um trabalho que é feito. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui na prefeitura, são as casas acolhedoras. Na verdade, as casas acolhedoras não seria o ideal, mas eles têm esse projeto para que eles possam recuperar aqueles pais, né, que não têm condições devido a fatores, né, de desequilíbrio e ainda não conseguem, né, assumir esse papel, e eles são retirados ali daquele convívio com os pais para poderem reequilibrar aquela família e os filhos. A proposta é voltar para casa, porque o filho, por mais difícil que seja esse convívio, ele sabe que ali é o lar dele. Ele sabe que ali é onde tem a intimidade, né? A gente gosta do cheiro, né? Às vezes a gente cresce, não sei se vocês são assim, a gente lembra de detalhes assim tão simples que a gente viveu na infância, mas que jamais se perderam, porque eles ficaram tão marcados na nossa vida, né? Um gesto que a mãe teve com a gente, né? Uma palavra, um carinho que a gente recebeu, às vezes até um presente, uma coisa tão simples, que fez toda a diferença ali naquele convívio, né? Hoje, por acaso, eu fui num velório de um senhor, conversando com a neta dele, e ela me disse uma coisa que vai ficar marcada para a vida dela. Foi uma coisa tão simples, gente, mas que ela falou que ela jamais vai esquecer. Ela falou que aquele avô, no final de semana, quando reunia os netos em casa, ele pegava uma cesta de laranja, descascava aquela laranja, tirava aquelas pelinhas e distribuía para as crianças que estavam ali. Ela falou que isso é muito marcante para ela. E ela dizia assim: dá logo, vô, a laranja. E ele dizia assim: tenha paciência, porque eu estou descascando devagar. Ensinando para aquelas crianças, né, a terem paciência. Quanto aprendizado nós temos, né? Quantas lembranças maravilhosas nesses momentos, né? Mas nem sempre as coisas são de acordo com como a gente deseja, como a gente espera. Muitas vezes os lares, os conflitos são tão grandes
que geram muita dor e sofrimento nos pais, né? E aí a gente trouxe Maria para a nossa reflexão, porque a gente lembra muito de Chico Xavier, que a gente olha e fala assim, o Chico, né, que também uma distância da gente, ele já estava, né, com a programação de uma missão muito importante aqui na Terra, mas ele estava mergulhado na carne. E o mergulho aqui no planeta Terra, na carne, a gente tem que viver as dores, as angústias, os conflitos, não tem como. E Chico vivenciava isso, né? Com as dificuldades que ele tinha de conduzir os trabalhos, e de quando em vez ele buscava Emmanuel, pedindo a Emmanuel que o ajudasse, que intercedesse por ele junto a Maria, para que Maria mandasse um conselho, algo que acalmasse o seu coração. Olha como que as coisas funcionam, né, gente? Emmanuel se dirigia a Celina, que era a mensageira de Maria, e Celina recorria a Maria. Olha só a distância, né? Para que a gente possa chegar até Jesus. Quantos espíritos nós vamos ter que solicitar para que o nosso pedido chegue até Jesus, mas chega. E o pedido sempre chegava, e a resposta também. E vinha aquela resposta para o Chico, que ela é tão consoladora, que ela serve para a gente também. Maria respondia, quando o Chico perguntava, irmã, a resposta veio, e a irmã dizia, sim, Chico, ela mandou te dizer que tudo passa. Tudo passa. Não é assim? Quantos momentos difíceis nós já passamos? Passaram. Não é assim? Ficou bom. Assim acontecia com o Chico também. Aí melhorava, tudo ficava mais calmo. E o recado vinha para ele também, dizendo, Chico, isso também passa. Então a vida da gente aqui na matéria, ela é de altos e baixos. É tempestade às vezes que acontece. E depois que vem essa turbulência da tempestade, o que acontece? O céu fica lindo, não fica? E assim é a nossa vida também. Às vezes a gente passa por um momento difícil, né, com os nossos filhos, nessa relação, né, conflituosa, mas passa. E depois a gente acalma de novo e continua a nossa caminhada. Maria, na sua posição, né, espiritual superior, aceitava os fatos, né, dolorosos e tristes da sua vida, que lhe causavam pesar, como parte da missão que assumira diante de Deus. Ela não se entregou a ele, dizendo que eu sou serva do Senhor, faça de mim conforme a tua vontade. Então, muitas das vezes, o que a gente quer é que a nossa vontade seja feita. Mas não é sempre assim, né? E olha o que Maria conseguia, e que é um exemplo para a gente. Em momento algum, apesar de todo o sofrimento, ela não se revoltou. E ela preocupava em buscar o Filho amado para ofertar-lhe a sua presença amorosa. Quando eu li isso aqui, eu fiquei refletindo que muitas das vezes, naquela nossa, né, aflição em resolver os problemas, a gente os agrava ainda mais, né? Quando a gente fica naquela expectativa de esperar aquele filho que às vezes saiu e brigou com a gente, né? E houve aquele desentendimento, a gente fica ali temerosa, aguardando para que a gente possa falar alguma coisa. E às vezes, na hora que a gente fala, piora mais ainda a situação. Concorda? Eu acho o exemplo de Maria maravilhoso, quando ela fala que ela oferecia a presença amorosa. E às vezes a nossa presença amorosa, ela precisa ser silenciosa também. O silêncio, que é algo difícil para nós, né, é precioso na nossa vida.
né? Porque às vezes uma palavra que a gente fala, ela causa uma confusão enorme, né? Às vezes a gente tem a boa intenção, mas o outro não compreendeu ainda. Então, a gente tem que usar aquele recurso importante que o Chico também nos ensina, que é colocar um golinho d'água na boca, né, gente? E segurar. Porque se a gente conseguir segurar por alguns segundos, aquilo que a gente está sentindo vai passar também. Como é difícil para nós ainda ter esse entendimento, né? E fazer tudo isso que Maria nos aconselha pelo exemplo. O conselho de Maria é através do exemplo, né? O seu exemplo de fé deve nos inspirar a todos nós, para que nós, lembrando de Maria, diante dos nossos obstáculos na vida, a gente acalma o coração. Porque toda vez que a gente atende alguém que está passando pela dificuldade, num relacionamento com o filho, com a família, e a gente pensa em Maria, a gente consegue imaginar a gente vivendo o sofrimento de Maria diante de um filho na cruz? Aí a gente acalma o coração. Por quê? Maria é o nosso exemplo maior. Ela é o exemplo de amor, mas ela também é um exemplo de sofrimento, né? Do bem sofrer, porque ela é resignada diante desse sofrimento todo. E ela nos traz muita esperança para o nosso coração, né? E coragem. Por quê? Quando a gente pensa em Maria, a gente entende que se ela foi escolhida por Deus a acolher nos seus braços o seu filho, a gente vai entender que Deus também nos escolheu para acolher o filho dele nos nossos braços e que a gente vai ter todo o recurso para conseguir fazer, executar essa missão, né? Maria tinha a intuição vívida, embora toldada pelos efeitos provocados, né, pela reencarnação, quer dizer, pela matéria, ela sabia que haveria de cumprir os passos de uma estrada árdua, acompanhando o caminhar do seu filho querido, que desde cedo apresentava condições excepcionais de consciência e clareza de sua missão terrena. E eu acho muito interessante que alguns registros no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele traz um capítulo que ele vai contar no encontro de Maria com Isabel. Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus. E eu fico lembrando, trazendo isso para a nossa vida, que muito acontece com a gente. Aqueles papos de comadre, né? Que a gente fica conversando na varanda da casa, ora numa casa, ora na outra, falando dos nossos filhos, né? Falando das suas conquistas. Isso não se perde. No caso ali, ela está falando ainda da infância de João Batista de Jesus. Mas isso vai ao longo da nossa vida. E a gente sempre, por mais que todo mundo consiga enxergar o negativo naqueles que nós amamos, a mãe sempre vai enxergar o positivo. Porque a mãe, ela tem um olhar dentro. Ela olha o coração. A mãe não olha só na superficialidade, né? Todo mundo olha na superficialidade. Mas como que eu, que gerei um filho, fiquei 9 meses, eu e ele ali, nós dois, naquele diálogo tão íntimo, como que eu não vou conhecer aquela criatura, né? Eu sei que ali dentro tem algo muito precioso. Isso é muito bonito, né? É o comportamento da mãe mesmo, né? Porque essa intimidade é muito grande que a gente tem. Eu estava conversando com a Helena, vindo aqui no caminho, né? E eu estava falando com ele que é muito interessante, que o filho sempre vai ter a presença da mãe, mesmo que a gente ainda veja, né,
na mídia, aquelas mães que logo ao nascer desprezam seus filhos, mas nenhum filho vai poder estar aqui na Terra sem esse contato com a mãe durante esses meses da gestação. Então nós sempre vamos precisar dessa presença materna na nossa vida. Todos nós precisamos desse contato com a nossa mãe. Às vezes não precisamos tanto do contato do pai ao nascer, mas a mãe sempre vai estar presente na hora do nascimento. Não tem outra forma, né? E quando elas conversam ali, ela e Isabel, e elas começam a observar os seus filhos brincando, e elas também já observavam algo de diferente entre elas, né? E elas diziam o seguinte: nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como a gente é intuída, como a gente tem a percepção. Quem é mãe entende o que eu estou falando também. Porque a mãe, ela já detecta no olhar, na voz. Bastou o filho ligar para casa, que ela já fala assim: o que está acontecendo? Não é assim? Ou então quando ele chega em casa e você olha, aconteceu alguma coisa? Não é assim? Vem escrito, gente. Vem escrito. É a sensibilidade, é a intuição, né? Esse compromisso assumido. Nós precisamos ter isso. Nós somos muito auxiliados, né? Nós estamos sempre acompanhados pelos nossos mentores. E eles nos ajudam muito, né, nesse compromisso também, né? Como qualquer mãe humana, quando Jesus retornava a Nazaré, às vezes ele passava um período longo fora de casa, depois de suas caminhadas pelas redondezas, Maria ficava feliz por estar de novo ao lado do Filho amado, embora a consciência lhe advertisse que aquele homem nada comum trazia uma palavra que contestava aqueles, né, ali daquele momento. Quer dizer, ela sabia que ele corria perigo. A mãe sabe também quando a gente está correndo perigo, né? E Maria, conta-nos Humberto de Campos também, lá no último capítulo do livro Boa Nova, que é belíssimo, o título é Maria, que após o retorno de Jesus, né, aos planos da luz e do amor, Maria vai ser conduzida por João Evangelista para Éfeso, para uma casinha que João recebe de alguém que gostava muito dele e que doa aquela casa para que ele pudesse abrigar Maria. Por quê? Foi um pedido de Jesus. Jesus, lá no finalzinho, né, das suas forças, e quando João Batista se aproxima de Maria e a abraça ali diante da cruz, Jesus olha para Maria e diz assim: mãe, eis aí o teu filho. Olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, Jesus vai nos dar uma lição preciosa para a nossa vida. Ele vai dizer para nós que mesmo a gente tendo esse compromisso com os nossos filhos biológicos, na verdade, nosso compromisso é com a humanidade inteira, né? Quantas mães nós conhecemos que não são mães biológicas, mas que exercem com amor esse compromisso com a humanidade aqui na Terra, né? Nós vamos encontrar a Madre Teresa de Calcutá. Imagina a Madre Teresa retornando à pátria espiritual. Imagina a fila para abraçá-la, pelo amor que ela dedicou a tantos irmãos aqui na Terra. Chico compreendeu e exerceu também esse compromisso com a humanidade, porque atendia com uma delicadeza de mãe a todas aquelas mães que o buscavam. No finalzinho do filme As Mães de Chico,
Quem já assistiu, quem não assistiu, vale a pena. Jesus faz um convite àquelas mães que perderam seus filhos, né? Entre aspas, a gente coloca essa perda, porque na verdade nós não perdemos, porque não é nosso, na verdade. Ele faz um convite para que elas, diante daquela dor profunda, que é uma dor que não tem nome, a dor da perda de alguém que a gente ama, que elas pudessem buscar naquele tempo disponível, cuidar das outras crianças, filhos das outras mães, para que elas preenchessem aquele vazio no coração delas. E é um convite para nós. Quanto acalenta o nosso coração quando a gente estende a mão para aqueles outros filhos, né, que não são os nossos. Maria, naqueles momentos lá em Éfeso, o que ela exercia? Justamente isso. Ela se tornou a mãe de todos aqueles que buscavam, né, a acolhida, o carinho, o amparo. E ela cuidava de cada um com muito amor, né? Cuidava das feridas, cuidava do coração, até que ela ficou conhecida na região como Mãe Santíssima. Por quê? Ela era assim, né? Santa, diante dos homens. E aí, a caminhada dela continuou. Muitos foram aqueles a quem ela acalentou o coração. Chegando ao final do seu compromisso aqui na terra, né? Ela recebe Jesus naquela casinha em Éfeso, né? Tem algumas contestações a respeito disso, uns falam que sim, outros falam que não, mas no livro Humberto de Campos fala que ela estava na casa de Éfeso quando chega um homem e começa a conversar com ela, se apresenta para ela. Acho que eu não trouxe o livro, não, nem vai dar um tempo. E ela demora um pouco, mas logo a seguir ela percebe as chagas nas mãos e nos pés. E ela se curva diante dele, né? Meu filho, né? Que mal me fizeram, né? E ele a acolhe em seus braços e Maria, né, vai ser conduzida pelo seu filho para os planos superiores. Mas há algo muito bonito que Humberto de Campos revela para a gente nessa obra, quando ele diz que Maria tem um último pedido. Ela faz um último pedido. E aí a gente vê o amor de Maria para conosco. Quando ela pede que ela gostaria de, antes de voltar aos planos, né, superiores, que ela pudesse visitar aqueles que estavam presos lá naquelas ruínas, onde ficavam aguardando para serem jogados às feras, né? E ela entra ali, naqueles porões, né? Aquele sofrimento enorme, levando um bálsamo, um consolo, e ela vai passando por entre aquelas criaturas, e a gente consegue imaginar, né, o que ela deixa ali com cada um, através das suas vibrações de amor, quando ela se depara com uma jovem, e ela começa a inspirar aquela jovem para que ela cantasse. E ela diz: canta, minha filha, canta. E conta Humberto de Campos que eles entram nas arenas, né, cantando, e a gente sabe, né, que eles não sentiram as dores da carne, foram elevados aos céus. Maria traz para a gente, né, essa beleza do amor verdadeiro, o amor que Jesus diz para nós, né? Quando Ele nos dá como maior ensinamento o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos aqui na Terra, né, envoltos ainda nessa psicosfera densa, né, com tanta dor, tanto sofrimento. A gente tem visto os lares, né, passando por muitas dificuldades. Pais brigam com os filhos, filhos brigam com os pais, né? Quanta dor que isso gera na humanidade. Quanto atraso nos tem ocasionado esses conflitos entre os nossos irmãos de humanidade, né? E
A gente tem exemplos valiosos para a nossa vida. Não é fácil. Né? Não é fácil. Nada é fácil. Gente. Não é fácil. Vocês são crianças. Tá fácil? Não, né? Mas pode melhorar, não pode? Porque se a gente se propor a fazer o bem, todo o bem que eu faço ao outro, ele retorna para mim. Essa é a lei, né? Então, se a gente está aqui, é porque a gente tem um compromisso. Cada um de nós tem um compromisso, né? E o compromisso com o bem é o compromisso maior. E é o mais difícil. Porque fazer o bem é sem olhar a quem. É fazer o bem sem se preocupar com o outro. Apenas fazer. Que a gente possa se inspirar nesses modelos, né? Maria, de Madre Teresa de Calcutá, de Chico, de pessoas que convivem conosco, às vezes vizinhos nossos, né? Que se doam ao outro, às vezes sem recurso nenhum. O recurso maior que eles têm, o verdadeiro recurso é o amor, né? O amor ao próximo. Que a gente, né, que já tem essa consciência, que já tem essa oportunidade de conhecer tudo isso, né? Como eu estava falando com a Helena, como o mundo seria melhor se eu entendesse que eu estou homem, que eu estou mulher. E aí não iria ter tanta diferença, tantos conflitos na humanidade, porque eu entender que eu preciso desse corpo, que é o melhor presente que eu já recebi nesse momento, para que eu possa desenvolver e para que eu possa prosseguir. E a gente fica assim, o mundo está tão ruim, né? Por que o mundo está ruim? Porque nós ainda não desenvolvemos os sentimentos do amor que Jesus veio nos ensinar há 2019 anos. É hoje, é agora, né? A gente não pode esperar mais, porque não sabemos quando retornaremos à pátria espiritual. O que nós levaremos conosco? Né? Quando chegarmos lá, qual vai ser a resposta que daremos a Jesus quando Ele nos perguntar: o que fizeste dos filhos que nos foi confiado? Jesus nos deu muita força, muita coragem, muito ânimo para a gente prosseguir. Né? E que a gente não perca a esperança, porque nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E no momento difícil, Ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a gente busque o alívio de Jesus, porque com certeza as nossas dores serão mais amenas. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Cristina Melo, agradecemos a companhia também do senhor Heleno, Meu médio transporte. agradecemos também a presença de todos vocês, que possamos sempre estar atentos, né, quanto à necessidade de estarmos na casa, e que essa necessidade se faz presente a cada instante de nossas vidas. Agradecemos a todos vocês pela presença. Contamos para a próxima semana, se Deus quiser. Nós temos aqui alguns avisos. Como sempre, a gente passa com relação ao ESD, é o estudo sintetizado da doutrina espírita, que nós temos na segunda-feira. Esse estudo, ele é aberto, ele não é só para os trabalhadores, mas ele está aberto a todos os frequentadores também que gostariam de se aproximar um pouco mais, né? Então, que todos possam se sentir à vontade para que possam desfrutar desse estudo, assim como todos nós na casa, na medida do possível, estamos aí, na segunda-feira. É às 20 horas. Nós temos também dia 16/6, esse mês agora,
às 15h30, vai ser mais um seminário que a casa espera realizar. O tema vai ser codificação, ferramenta para transformação moral. Também são todos convidados para participarem do seminário, que temos certeza que com o amparo da espiritualidade vai ser muito bom para todos nós. Nós temos também um outro comunicado que é com relação ao culto no lar. A gente sempre fala um pouquinho com relação ao culto no lar. Desculpe. A gente não tudo. Obrigado, irmão. É porque a gente sempre, em algum momento, é pico. Surpresa. Então, mas vamos falar do culto no lar. O culto no lar é a necessidade que nós temos fora da nossa casa espírita. Porque aqui, a gente conta conforme nós estamos aqui, né? Reunidos nessa quinta-feira. Obrigado. Reunidos conforme nós estamos aqui. E se Deus quiser, na próxima quinta, nós esperamos estar conforme a nossa irmã passou para nós, com todas as nossas dificuldades, a gente vem. E no culto no lar, o que acontece? As dificuldades parece que elas aparecem de forma mais intensa. Então elas tendem a querer nos afastar, não só do lar, mas como da casa. Então a gente vê uma necessidade muito grande do culto no lar. Nós temos amparo aqui na casa, não é essa dúvida, mas nós nos acolhemos mais ainda quando fazemos o culto no lar. Então acabamos unindo o culto no lar com a casa. E ali a gente vai devagarinho até quando Deus permitir. Vocês desculpem de eu estar assim, mas é como a gente sempre comenta, a gente também tem as dificuldades da gente. Né? Não é só porque a gente está aqui passando alguma coisa que a gente não tem. Mas a gente tem que superar, porque afinal de contas, a nossa irmã mesmo falou que os grandes exemplos, né, eles tiveram as dificuldades e continuaram, a gente também tem que continuar. Então, esse eu lembrei com relação ao culto no lar. E me desculpa por essa forma como eu estou passando. Tá? E é só isso. Agora nós vamos nos preparar para a nossa prece final. Nós vamos, mais uma vez, envolver os nossos corações, os nossos pensamentos, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, aos amigos espirituais que possam nos enviar, que possam nos amparar nos momentos mais difíceis em que podemos passar pelas nossas vidas, contando com a espiritualidade que tanto nos auxilia nos centros espíritas, pedindo a eles que possamos levar para os nossos lares também essa paz, este amor que tanto nos acolhe e nos ampara. Pedindo também, Mestre Jesus, por todos os nossos irmãos mais necessitados que nós, para que possamos assim, unidos em coração, em pensamento, em espírito, através do Teu Evangelho, podermos caminhar um pouco mais adiante. Te agradecemos por tudo e te damos muito graças a Deus. Em Teu nome, damos por encerrado os trabalhos, dando muito graças a Deus.